Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing digital, faço terços personalizados e estou todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Tô começando esse vídeo aqui pra vocês e é a inauguração desse quadro! Eu espero que vocês gostem, como vocês viram aí pelo título, esse é o primeiro pitaco da Ana que eu vou gravar. A ideia desse quadro é que vocês enviem, né, uma mensagem pra mim, pode ser por e-mail, pode ser aqui no comentário do vídeo. Essa mensagem vai ser anônima, né, eu não vou aqui colocar o nome da pessoa que trouxe pra mim. E a ideia é que você compartilhe aí alguma coisa que você tá vivendo, alguma situação da sua vida, algo que você gostaria de saber a minha opinião. Então se vocês quiserem pode mandar aqui pra mim, esse vai ser o primeiro. Já vou deixar bem claro que isso aqui é um pitaco da Ana, é só um pitaco, né? Eu estou fazendo aqui uma análise vendo de fora da situação, não tenho, nunca vai ter como eu ter a real dimensão daquilo que vocês estão me mandando, porque a gente só sabe quando a gente vive, né? Então, lembrando que eu estou aqui no alto da minha insignificância, dando a minha opinião sobre o assunto. Se vocês acharem que a opinião é válida e vocês podem aproveitar na vida de vocês, façam um bom proveito dela. Se achar que não foi tão legal, que não é exatamente isso, que eu interpretei a situação errada, tudo bem também, não tem problema. É só a minha opinião, não significa que ela seja a certa. Muito bem? Então vamos lá para o primeiro pitaco da Ana. Moro no mesmo quintal que os meus sogros e eles se intrometem em tudo nas nossas vidas, porque o meu marido conta tudo pra eles. Eu não falo nada pra eles, eu não entro na casa deles e nem eles na minha. Tenho um filho de 6 anos. Até o jeito que o meu filho mastiga, eles falam. Eu não sou muito de conversar com eles porque prefiro ficar mais na minha, porque se eles se intrometem na minha vida eu não vou gostar. Meu marido aceita tudo que eles falam e quer que eu faça tudo que os pais dele falam. Eles implicam com tudo, até com o que a gente come. Até com o que a gente come eles falam. Se eles chamam a atenção do meu filho, eu não gosto. Já tentei me aproximar deles pra mim conviver mais com eles. Não dá. Até na criação do meu filho eles falam e eu fico o dia inteiro dentro de casa. Quando eu não estou em casa, eu estou na minha mãe. Bom, então vamos lá, amiga. Eu pensei bastante sobre essa mensagem que você colocou aqui. E você tinha já deixado uma pergunta na minha caixinha de perguntas lá do Instagram falando sobre o relacionamento com os sogros, né? Com a sogra, com o sogro. Então, pelo que eu entendi, você enxerga como se o problema da situação fosse o seu relacionamento com a sua sogra. Mas o que eu observo aqui olhando de fora? Eu acredito que o primeiro ponto que você precisa analisar aqui é que talvez você esteja tendo uma dificuldade com o seu marido. Porque você coloca aqui, né, que o seu marido aceita tudo, né? Deixa eu achar o ponto onde você falou isso aqui, ó. O meu marido aceita tudo que eles falam e quer que eu faça tudo que os pais dele falam. Então eu acho que aqui, o primeiro ponto, acho que a primeira coisa que você precisaria tentar resolver seria essa questão com o seu marido, né? Você talvez sentar com ele, conversar, falar pra ele a situação, explicar o que você está sentindo. E aí tem um ponto muito importante. Quando a gente vai comunicar alguma coisa a alguém, a pessoa pode ser que ela receba como uma crítica, né? Que você tá ali falando, olha, você faz isso, 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 né? Então, o que eu acho, vou te dar um conselho aí, se você quiser, você segue. Que eu acho que vai fazer essa conversa com o seu marido ser mais frutuosa. Né? Ao invés de você pegar um dia que ele chegou cansado do trabalho, entrou em casa e já tava cansado e tal, ele já não tá preparado para aquela situação, espera um dia propício para isso, né? Coloca seu filho para dormir mais cedo, faz uma janta bem gostosa para vocês dois, prepara uma mesa ali para vocês sentarem e comerem juntos, né? Espera ele chegar em casa, não sei se ele trabalha fora ou não, mas tô dando uma ideia aqui, né? Espera ele chegar em casa, tomar um banho, tá descansado, coloca a comida na mesa, aí vocês sentam, comem, quando ele tiver de barriga cheia, vocês conversam. Porque os homens, gente, eu acredito que a maioria dos homens sejam assim. Quando eles estão cansados e com fome, eles vão estar de mau humor. Geralmente a maioria dos homens é assim, se eu tiver enganada, vocês me contam aqui nos comentários. Então, se você fala pra ele, você para conversar num momento em que ele esteja bem, que ele vai ouvir melhor aquilo, a chance dele escutar o que você tá falando e entender o que você tá dizendo e não entender aquilo como uma crítica é maior. Porque se ele entender como uma crítica, ele já vai se armar pra querer se defender e isso pode acabar virando uma discussão. Então faz tudo isso, deixa ele ali no momento que ele tá bem relaxado, bem descansado, e aí você começa a conversa dizendo assim, olha, eu queria conversar com você porque eu estou me sentindo assim, né? Eu não estou querendo te criticar, não tô querendo arrumar confusão, mas eu preciso da sua ajuda, né? Isso tem me incomodado e eu queria que você me ajudasse. Dito isso,
preparando o terreno para que ele não entenda isso como uma crítica, né? Você coloca a situação, fala, olha, eu entendo que é sua mãe, eu sei que você ama ela, né, ela é sua mãe, mas tem acontecido isso, isso e isso tem me machucado, e não fala as coisas que você imagina que ele faz, ou imagina que ela faz, mas fala como você se sente. Porque quando a gente tá falando do nosso sentimento, não tem como a pessoa falar, ah, não, mas não é bem assim. Porque você tá sentindo isso. Então fala, olha, quando a sua mãe faz isso, eu sinto isso. Eu fico chateada, ela tá se intrometendo na criação dos nossos filhos, e isso acaba do nosso filho, né? Acho que você só tem um filho, pelo que você falou aqui. Isso me machuca, né? Isso não tá me fazendo bem, isso tá atrapalhando o nosso casamento. Você falou que só fica dentro de casa, né? Isso fala, eu tô ficando só dentro de casa, isso não tá fazendo bem pra minha saúde mental. Se eu não fico bem, consequentemente a gente não vai ficar bem. Explica tudo o que você tá sentindo, fala como você tá sentindo e depois fala pra ele o que você gostaria que ele fizesse. Então fala, olha, eu queria que você conversasse com a sua mãe, pedisse pra ela não se intrometer mais na criação do nosso filho. Eu queria que você se colocasse limites, né? Pra que ela soubesse até onde ela pode falar, até onde ela não pode falar. E aí você explica pra ele que você, como nora, não pode fazer isso. Porque ela é mãe dele, gente. A mãe vai ser sempre mãe, independente se ela fica chateada com o filho ou não. Agora, sendo nora, se você vai lá e se eu vou lá e falo uma coisa pra minha sogra que machuca ela, pode ser que ela demore mais tempo pra esquecer, demore mais tempo pra me perdoar do que se for o filho dela. Então, eu acho que você falar alguma coisa pra sua sogra vai acabar desgastando ainda mais esse relacionamento entre vocês. Então, pede pede pro seu marido, explica pra ele, olha, você é o filho dela, vai lá, conversa com ela, por favor, faz isso por mim, faz isso pelo nosso casamento, porque assim não tá dando certo pra mim, eu preciso da sua ajuda. Exponha tudo isso, escuta o que ele tem a dizer também, né? Não adianta a gente só querer falar e aí depois quando a pessoa vai responder a gente vai lá e retruca, né? Escuta o que ele tem a dizer e aí se eu puser alguma coisa e fala, olha, é assim que eu tenho me sentido e eu preciso da sua ajuda. Eu acredito que vai trazer um bom resultado. Se você falar isso, se o seu marido perceber que você está ali de coração aberto, pedindo ajuda pra ele, eu acho que ele vai escutar isso com bons ouvidos, né? Vai ver isso com bons olhos e vai te ajudar, vai fazer alguma coisa pra melhorar essa situação. Eu acho que esse é o ponto principal de toda essa história. A segunda coisa que eu tenho pra dizer também, assim, é que se você vê que realmente não tá dando certo você continuar morando aí, seria talvez uma possibilidade de vocês pensarem em morar um pouco mais longe. Eu não sei como que é a sua realidade, né? Não sei, como eu falei, da situação como um todo. Mas talvez compensar se vocês pensarem em morar mais longe da sua sogra, se realmente essa situação está ficando insustentável. Se vocês conversarem com ela e mesmo assim essa situação continuar, talvez seja o caso de morar mais longe. Tem uma brincadeira que fala, né, que a gente não pode morar nem tão perto dos nossos pais e dos pais do nosso marido que eles possam vir pra nossa casa de pantufa e nem tão longe que eles precisem ir de mala, né? É só uma brincadeira. Mas isso é verdade, né, gente? As pessoas precisam do espaço, né? Tanto que na Bíblia fala, né, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Vocês estão formando uma nova família. Quem casa quer casa, né? Então, talvez seja o caso, se vocês realmente verem que dentro onde vocês moram, vocês não vão conseguir ter o espaço de vocês, não vão conseguir ter os limites de vocês, talvez seja o caso de vocês pensarem em morar mais longe. E com relação ao relacionamento com a sua sogra, como eu falei, né, já várias vezes, eu não sei a situação como um todo, então eu tô dando um pitaco aqui de fora. Mas talvez fosse o caso de você vamos supor que realmente seu marido conversa, não tem como mesmo, né? Ela continua sendo desse jeito. Às vezes tem coisas na vida que a gente precisa aprender a aceitar e a relevar. Chega um momento da vida, principalmente quando as pessoas são um pouco mais velhas, que fica difícil mesmo delas mudarem, né? Pensa no seguinte, eu vou falar por mim. Quando eu quero mudar alguma coisa em mim, gente, que dificuldade. Eu faço uma coisa de um jeito, quero fazer de outro. Eu acho aquilo super difícil. Se eu, que tô vendo que eu preciso mudar, tenho dificuldade pra mudar as coisas em mim, por que eu vou exigir do outro que ele mude, se eu sei que aquilo é difícil? Assim, exigir assim, nossa, não acredito que ela não mudou isso, não acredito que ela não faz diferente. Mudar é difícil mesmo, né? Às vezes sua sogra não consegue fazer diferente. E aí a gente tem que levar em consideração que as pessoas estão dando o melhor que elas podem. Talvez isso que a sua sogra te oferece é o melhor que ela consegue. E aí o que a gente pode fazer, se isso é o melhor que ela consegue?
né? Às vezes, tem várias situações da nossa vida mesmo que a gente poderia ser melhor, mas a gente não consegue fazer melhor do que aquilo, né? Que a gente ainda tá lutando. Então, talvez seja o caso de você tentar relevar algumas situações, né? Claro que tem que ter limites, né, com relação ao envolvimento deles na criação do seu filho, né? Tem coisas que eles realmente não podem fazer e aí quem tem que pôr esse limite é o seu marido. Em último caso, se o seu marido não coloca esse limite e isso tá atrapalhando o seu filho, né? Isso vai prejudicar. E aí tem que ter um cuidado bem grande de saber se realmente isso prejudica ou se é só uma coisa que tá te incomodando, né? Se realmente estiver prejudicando e for trazer consequências sérias pro seu filho, aí e o seu marido não colocar esse limite, em último caso, você precisa pôr esse limite. Falou, olha, isso não, você não vai fazer com o meu filho, né? Mas isso aí é em último caso. Deixa o seu marido tentar primeiro. E analisa bem se aquilo ali realmente vai trazer uma consequência séria. Se não traz uma consequência séria, né? Se é um envolvimento ali na hora, se falou alguma coisa ali, talvez seja o caso de você tentar relevar. Por exemplo, você não quer dar você quer dar chupeta pro seu filho. Eu sei que seu filho tem 6 anos já, né? Mas eu vou dar esse exemplo. Vou dar outro exemplo. Você não quer dar doce pro seu filho depois do almoço e a sua sogra quer dar. Talvez, se for de vez em... Por isso que eu falei que se isso tá acontecendo sempre, né? Se todos os dias isso tá acontecendo, é uma coisa. Agora, se vocês conseguirem, né, ir morar mais longe, ou isso acontece de vez em quando, a questão do doce, por exemplo, acontece de vez em quando, tem que pensar que vô e vó é pra isso mesmo, né? É pra mimar os netos e tal. Deixa ela dar o doce ali na hora... Vai dar o doce antes do almoço. É só um dia que isso tá acontecendo, não vai ser sempre, né? Ou então combina com ela, no domingo pode. Casa de vô e vó é pra essas coisas, não é, gente? Então, assim, tem que analisar muito bem a cada situação. Vamos supor que você falou que ele não vai... Sei lá, não vai chupar... Eu vou voltar pra história da chupeta, que foi o exemplo que eu achei mais fácil. Você quer dar chupeta pra ele e ela fala que não pode dar. Deixa ela falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando chegar na sua casa você faz diferente. Então, assim, nem tudo a gente precisa levar a ferro e fogo, né? Às vezes as pessoas falam alguma coisa que a gente sabe que não tem nada a ver. Deixa quieto, deixa passar, entra por um ouvido, sai pelo outro, deixa ela falar o que ela quiser e faz diferente, né? Não é porque ela tá falando que você precisa fazer daquela forma. Eu acho que esse é um ponto também que seria legal de vocês observarem. E aí, assim, tenta pensar que o seu sogro, né, e a sua sogra, eles são os pais do seu marido, são os netos do seu filho. Eles são pessoas importantes na sua vida, por mais que vocês não tenham um bom relacionamento, pelo menos um relacionamento de respeito precisa existir. Então procura ir na casa dela quando você tiver que ir, esteja ali, né, presente, converse na medida do possível, e depois volta pra sua casa. Se você não consegue ter um relacionamento com ela, assim, ter um sentimento bom por ela, né, de gostar, de ter um sentimento legal de, é minha sogra, pelo menos tenha um sentimento de respeito por pensar que ela colocou o seu marido no mundo, se não fosse ela, seu marido não existia, e ela merece todo o respeito por conta disso, né? Então, se não der pra ter um sentimento bom, pelo menos o respeito ele tem que existir, porque a gente tem que ter respeito com todas as pessoas. E aí eu acho que seria isso. Então, em resumo, o que eu acho? Primeiro ponto e o mais importante, converse com seu marido, exponha o que você tá sentindo e pede ajuda dele. Segundo ponto, se mesmo depois que o seu marido conversar com ela, vocês não conseguirem colocar limites, tenta se afastar um pouco e morar um pouco mais longe, né? E quando você estiver na presença dela, releve as coisas. Entra pro ouvido e sai pelo outro. Deus deu 2 ouvidos pra gente pra isso. Um entra, outro sai, a gente não precisa trazer tudo pro coração. Muitas coisas podem entrar por aqui e sair por aqui e não tem nada a ver. Pensa também que a sua sogra tá dando o melhor que ela consegue. Se é isso que ela consegue fazer, agradece e tenta você ser melhor, porque não tem como a gente querer mudar os outros, né? A única coisa que a gente pode fazer é mudar o nosso comportamento de acordo com a situação. Agora, o que a sua sogra vai fazer ou deixar de fazer, o que ela vai falar ou deixar de falar, não tem como você decidir. Você só pode decidir a forma como você vai lidar com aquilo. Eu acho que é isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Se vocês que estão assistindo aí quiserem o meu pitaco em alguma situação, pode deixar aqui também nos comentários, pode me mandar um e-mail, eu estou à disposição. Um beijo, fiquem com Deus e até o... Antes de eu encerrar, se vocês tiverem dicas também pra dar pra essa amiga, né? Se alguém passa por uma situação parecida e quiser deixar aqui nos comentários também pra ela ver depois, né? Se você já tem alguma experiência com isso, aconteceu alguma coisa com a sua sogra, com o seu sogro também, você conseguiu resolver, tiver alguma dica, deixa aqui também, vai ser legal. Eu tô dando a minha opinião, mas vai ser bom ela ver a opinião de outras pessoas. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Tchau!